Então a palavra vai ficar com o irmão Josaner, ele é da igreja de Louveira. Deus abençoe, irmão. Pedir a licença dos irmãos para tirarem a máscara. Tirar a minha aqui. A gente vai falando, a máscara vai descendo, né? É ruim. Mas Deus seja louvado. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Agradeço imensamente já o Mateus pelo convite. Essa igreja aqui é uma igreja que mora no meu coração. Gosto muito de vir aqui, congregar com os irmãos, né? Para mim é uma parte do reino de Deus, da minha família. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que Deus nos dá de dividir aquilo que Deus tem nos ensinado, né? Nas madrugadas de oração, na leitura da sua palavra, na meditação diária. Deus sempre comunica-se conosco, a nossa mente sempre é impressionada pela palavra e Ele nos ensina lições. E quando nós nos dirigimos aqui à congregação, é para transmitir aos irmãos aquilo que Deus tem nos comunicado, né? Então Deus seja louvado também pela inspiração que Ele nos concede. Como já disseram, meu nome é Josaner, eu sirvo a Deus ali na igreja em Louveira, na comunidade de Louveira. Nós atuamos esse ano aí servindo a igreja no Ministério de Saúde, né, orientando ali as pessoas como ter um estilo de vida mais saudável para honrar a Deus tanto na mente como no corpo. Então fico agradecido mesmo pelo convite. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias de vocês em Mateus capítulo 13, verso 33. Nosso irmão já orou pela leitura e exposição da palavra. Nós vamos ler a palavra neste momento. É muito interessante nós pensarmos em algumas coisas. Eu não sei quantos já leram e se atentaram à parábola de Mateus capítulo 13, do 1 ao 20 ali, quando é dito que o semeador saiu a semear. Está bem aqui? Certo. O semeador ele sai a semear e acontece algumas coisas interessantes. Os três primeiros grupos de pessoas, a pregação, a semeação da palavra não surte efeito na vida deles porque eles não entendem a palavra. O fato de você não entender a palavra faz com que a palavra não gere frutos na sua vida. Então, por isso, nós virmos aqui ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Eu peço a todos uma atenção especial, porque se você não ouvir e não entender a palavra não desce para o coração e não frutifica, porque é do coração humano que procede os maus desígnios, é ali que a palavra tem que operar. Então vamos nos atentar à palavra de Deus nesta manhã, vamos entender a palavra para ela não voltar vazia. Ela nunca volta vazia, mas vamos nos atentar para que ela faça a obra da qual ela foi designada a ser feita. Então, Mateus capítulo 13, verso 33. Jesus sempre se comunicava por meio de parábolas. Irmãos, eu já preguei algo semelhante ao que eu vou pregar aqui hoje. Tá? Eu preparei essa mensagem porque eu achei que nós íamos pregar lá na outra igreja, onde o Mateus congregava antes, sabe? Que era o grupinho daqui. Eu achei que eu ia pregar lá. Eu preguei uma mensagem semelhante à de hoje, mas eu penso que Deus tem muito mais luz para nos ensinar nessa manhã, tá? Então vamos nos atentar. A mensagem ela é feijão andu com farinha, é sopa de pedra hoje, não é leite. Então vamos nos atentar à mensagem, porque Deus tem muitas coisas espirituais para nos ensinar. A parábola que nós vamos ler hoje é uma parábola curta. Mateus 13, verso 33, é a parábola do fermento. E disse assim: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Eu confesso a vocês que eu já li muitas vezes essa parábola e eu não entendia o que Cristo queria dizer, porque é uma parábola tão simples, tão pequenininha, parece que não tem quase nada de verdades espirituais ali para nos revelar. Porque se você não entender o que é a farinha, o que é o fermento, você não consegue entender o que Cristo estava querendo dizer. E é tão profundo o que Cristo quer nos ensinar através dessa parábola.
E eu vou procurar transmitir aos irmãos aquilo que Deus comunicou ao meu coração a respeito dessa parábola. Eu não sei quantos aqui já fizeram pão. As mulheres têm especialidade em pão, né? Pois a mensageira do Senhor diz que há mais religião num pão bem feito do que em muitos sermões pregados. Então olha só a importância de fazer um pão bem feito, de acordo com as orientações de Deus. Quer trocar? Está dando eco, né? Quando criança, minha avó colocava eu e meus primos para fazer pão. Ela misturava os ingredientes, a farinha, lá, todas as coisas e com certeza o fermento. E ali ela nos colocava para cilindrar o pão. Quantos conhecem cilindro? Cilindro, né? Passava o pão no cilindro ali, a massa, até ficar bem lisinha. O segredo nosso era quando a massa, no final, você estava passando, ela estourasse, era porque o glúten já tinha reagido, a massa ia ficar bem lisinha e o pão ia crescer bastante. Então nós passávamos mais ou menos aquela massa umas 40 vezes, e eram 5 pão, era um pão para cada primo. E aí a motivação era, enquanto nós estávamos cilindrando, nós ficávamos olhando para o bíceps para ver se ele crescia, né? Porque essa era a motivação. Minha avó ficava falando, faz lá exercício, vocês vão ficar fortes, cilindra o pão. E a gente ficava competindo um com o outro para ver quem fazia o pão mais bonito. E era muito interessante, porque a pergunta, porque nós temos que fazer exercício, né? Eu recomendo vocês a comprar um cilindro, colocar e fazerem esse exercício aí, porque quando a gente não faz exercício, come pão, pode acontecer de crescer uma outra região, que é o pânceps. E ninguém quer ter um pânceps grande, você quer ter um bíceps grande, né? Então compra um cilindro, cilindra o seu pão, faz um pão integral. Mas o que mais me impressionava ao fazer o pão ali era realmente como o pão crescia. Nós colocávamos aqueles bebezinhos lá dentro, com espaçamento na forma um do outro, e pouco tempo depois eles já estavam uns bebezão, né? Grandão, eles crescem. Então eu ficava muito impressionado com aquilo. Como que acontece? Você coloca um pozinho na farinha, o pão cresce, fermenta a massa toda. Então, o que Cristo quis ensinar para nós através dessa parábola? Qual é a lição espiritual que Cristo quer ensinar para nós? Para nós entendermos o que Cristo queria ensinar ali nessa parábola, primeiro nós temos que entender o que é a farinha e o que é o fermento. Quando nós entendermos o que é a farinha e o que é o fermento, nós vamos entender as lições espirituais que Cristo queria ensinar através dessa parábola. Primeiramente, a farinha, ela vou ser mais direto, a farinha é o nosso caráter. É o caráter do ser humano, porque é isso que Deus pode transformar. O fermento é algo que vem de fora, não é algo que a farinha tem, e ela recebe. E algo é transformado na farinha como? De dentro para fora. Então, o fermento é algo que acontece no nosso caráter, mas que acontece por uma força que não vem de nós, vem de fora, e acontece no nosso caráter. Só que para nós entendermos como o fermento atua no nosso caráter, nós temos que entender do que o caráter é constituído. Do que é constituído o caráter, com exceção do meu amigo Adriel ali. Quem aqui sabe do que é constituído o caráter? Caráter humano, do que é constituído? Lembrando que nós recebemos o caráter de Deus. Vocês falaram sobre o caráter aqui hoje cedo, na lição da escola sabatina. Não tenho medo de errar, irmãos, nós estamos aqui para aprender. Através do que nós contemplamos e vemos, o caráter é transformado. Mas o que é o caráter? O que é transformado através do ver e contemplar? Perfeito, irmão. A revelação, a mensageira do Senhor diz assim: pensamentos e sentimentos combinados constituem o caráter moral. Olha que profundo esse texto. E esclarecedor, né? Para mim foi fantástico entender isso.
O que você pensa e o que você sente, isso é o seu caráter. É isso que você vai levar para o céu. O que você pensa e sente quando você morrer ou quando Jesus voltar, é isso que você vai levar para o céu. Porque pensamentos e sentimentos que constituem o nosso caráter é a única coisa que nós vamos levar para o céu. E é isso que vai encarar o juízo de Deus. Se você é aleijado, se você é manco, se você é cego, se você tem uma deficiência física, isso não é importante. Mas o caráter, isso vai ser analisado. E o caráter é constituído de pensamentos e sentimentos. E o fermento é algo que vem de fora, colocado no nosso caráter, que transforma o nosso caráter por completo. Leveda a massa toda. E nós vamos entender o que é esse fermento após nós entendermos como que a nossa mente funciona, como que os nossos pensamentos e sentimentos funcionam, para nós entendermos a necessidade desse fermento. Quando nós entendermos o que aconteceu com o pensamento e o sentimento humano depois da entrada do pecado, como era antes da entrada do pecado e como modificou o pensamento e o sentimento do ser humano depois da entrada do pecado, aí você vai entender a necessidade do fermento na farinha. Tá? Então vamos fazer uma viagem aqui, as capacidades mentais e sentimentais, ou seja, pensamentos e sentimentos que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem capacidades mentais de pensar e deu ao homem capacidade de sentir. Quando nós entendemos essas duas coisas, fica mais fácil nós entendermos o que é o Evangelho na prática. Vamos lá, a primeira capacidade que Deus deu ao homem, ao criar o homem, porque Deus criou o homem perfeito, diz Salmos capítulo 8, que Deus criou o homem perfeito, né? E revestiu ele de honra e de glória, ou seja, Deus deu ao homem o seu próprio caráter, porque glória na Bíblia é uma referência quase que sempre direta ao caráter de Deus. Aqueles atributos de Deus que são dignos de honra, dignos de ser exaltados, e os pensamentos e sentimentos de Deus é o caráter de Deus. É isso que Ele quer comunicar a nós, através do Evangelho. Então, esses pensamentos e sentimentos era comunicado ao ser humano quando o ser humano saiu das mãos de Deus. O ser humano pensava e sentia como Deus, semelhante a Deus. É lógico que numa esfera humana. Então, nós vamos entender isso de forma mais profunda. A primeira capacidade mental do ser humano que nós vamos analisar é a consciência. Quem aqui já ouviu a voz da consciência? A consciência é uma capacidade do ser humano, é aquela capacidade normativa. Normalmente a consciência é normativa. É a capacidade que nós temos de ouvir a voz do Espírito Santo gritando a nós. A consciência, ela não te dá duas opções a escolher. A consciência te diz o que você deve ou não fazer. É assim que a consciência age. Ela não te dá duas opções. Quem te dá duas opções é a razão, para você pensar. A consciência, ela grita, não faz isso, faz aquilo, deixe de fazer isso. Enfim, a consciência, ela é sempre normativa. Ela sempre vai te dizer o que você deve ou não fazer. Essa é a capacidade que nós temos de receber as impressões do Espírito na nossa mente. De forma ditada, de forma dizendo sempre o que devemos fazer. Outra capacidade mental do ser humano, e lembrando, a consciência do ser humano, ela estava totalmente desobstruída quando ele foi criado. Ela recebia impressões diretas do Espírito, não estava amortizada, cauterizada, não estava deturpada, a consciência do ser humano não estava obstruída, ela recebia as impressões do Espírito de forma plena. Era assim que vivia a consciência do ser humano antes do pecado. Depois, então nós temos uma outra capacidade que o ser humano tem, que é a vontade. A vontade é uma capacidade que Deus deu ao homem. Vontade, ao contrário do que as pessoas entendem hoje, vontade num contexto bíblico, vontade num contexto espiritual, teológico, vontade se refere a um poder
que governa a alma do ser humano. A vontade é o domínio próprio. É aquilo que o ser humano perdeu quando pecou. A capacidade de dominar-se a si mesmo. Inclusive, algumas pessoas tendem a ter uma dificuldade de entender. Por exemplo, livre-arbítrio é aquela capacidade que o ser humano tem de ser árbitro de si mesmo, de se dominar. Então, eu penso que o livre-arbítrio do ser humano, hoje, se restringe à capacidade de decidir. Ele não tem mais o poder de fazer aquilo que ele quer fazer. Então ele não tem um livre-arbítrio, ele tem a capacidade de escolher. Ele escolhe e de Deus vem o poder para fazer aquilo que tem que ser feito. Entendeu? Então isso não muda muita coisa. Só mostra para a gente que nós somos pecadores, falhos, miseráveis e necessitamos de algo que vem de fora da farinha. Tá? Porque ainda Deus assim mesmo nos dá a capacidade de escolher, por mais que não temos poder em nós mesmos para fazer aquilo que sabemos ser o certo. Mas existe o fermento. O fermento é a solução para isso, irmãos. Então, a vontade do ser humano, ela estava em sujeição à vontade de Deus, ao ser criado. Essa vontade, essa capacidade mental de dominar-se a si mesmo, estava em sujeição à vontade de Deus. Era semelhante à vontade de Deus, é lógico que numa esfera humana. Essa vontade estava sendo sempre comunicada ao ser humano, esse poder. Ele não tinha, a vontade não tinha sido corrompida. Porque quando o ser humano peca, no ato de pecar-se, a vontade se corrompe. Então o que corrompeu? É por isso que a vontade de Jesus não era corrompida. Tá? Porque ele não praticou nenhum ato que corrompesse a sua vontade. Ele não praticou nenhum pecado para corromper sua vontade. Então a vontade dele estava debaixo, dominada sobre o domínio do Espírito Santo. Assim funcionava a vontade de Cristo. Então, nós já entendemos pelo menos duas capacidades mentais do ser humano: a vontade e a consciência. Outra capacidade mental do ser humano é a de memorizar as coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas só a título de curiosidade, no original hebraico, uma das palavras que significa homem é zakar. E um dos significados dessa palavra é aquele que tem a capacidade de se lembrar. Então o ser humano iria precisar dessa capacidade mental, porque Deus, ao criar o ser humano, deu várias instruções ao ser humano. Não deu? Falou, de toda a árvore do jardim, você come livremente, menos dessa. Falou, frutas, sementes e castanhas, ou seja, fruta e o fruto da árvore, isso vos será por mantimento. Eles tinham que lembrar disso. Era a capacidade mental da memória. Deixará o homem a sua mulher, unir-se-á a sua esposa, e tornarão-se ambos uma só carne. Eram orientações de Deus que eles tinham que consultar a memória. Separei o meu sábado, santifiquei e abençoei. Eram coisas que o homem tinha que levar na sua memória. Essas orientações, para que ele pudesse consultar isso e tomar uma decisão mais acertada. Então essa capacidade mental é básica, né? Memorização. Outra capacidade mental que Deus deu para o ser humano é a razão. Por isso que Pedro fala, né? Estejam sempre preparados para darem a razão de sua fé quando pedirem. A razão é aquela capacidade mental de você ponderar, sopesar, analisar a situação, comparar a situação. Você tem pelo menos duas opiniões diferentes, você vai analisar essas opiniões diferentes e a razão vai ponderar no que é o certo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Romanos capítulo 7, ele está ali
A minha razão consulta a palavra do Senhor e vê que o certo é obedecer. Mas a minha razão também lembra dos prazeres que a satisfação do apetite e a paixão dá. E a razão fica em dúvida. E para o homem carnal, destituído do fermento na farinha, o que ele faz? Segue as inclinações da paixão e do apetite. E deixa de consultar a palavra de Deus para decidir. É assim que funciona a razão. A razão sempre tem diante de si situações. E ela tem que ponderar, analisar algumas coisas, consultar a memória. Por isso a importância de guardar a coisa certa na memória. O que você vê, o que você assiste. Porque é aquilo que a razão vai consultar para decidir. Por isso que o conselho bíblico é: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Né? Porque é aquilo que a razão vai consultar. A razão tem que ter algo seguro para consultar. E era isso que Adão e Eva consultavam. Por quê? Porque ele não tinha apetites e paixões pervertidos ainda. Nós já vamos falar sobre essas duas capacidades mentais. Os apetites e paixões estavam em sujeição à razão. E por isso eles não tinham uma memória do prazer que dá satisfazer um apetite e paixão pervertida. Eles ainda simplesmente consultavam única e exclusivamente a palavra de Deus, a orientação divina. Mas olha só, outra capacidade mental é o juízo, a capacidade de julgar. Quando a mãe fala para o filho: toma juízo, menino. É essa capacidade de escolher o certo. Então a consciência já foi iluminada pelo Espírito Santo, a razão consultou a palavra de Deus, decide fazer o certo e o juízo em conformidade com a vontade, que é o poder que governa a alma, desde quando essa vontade não esteja corrompida, o juízo decide-se fazer o que é certo. E bate o martelo. E está resolvido. Glória a Deus. Mas, porém, todavia, nós temos também o apetite e a paixão. São faculdades inferiores. Nós conhecemos como capacidades inferiores da mente. Primeiro, porque fisiologicamente o lugar no cérebro aonde sente é abaixo do lugar no cérebro onde pensa. Tá? Mostrando assim que os sentimentos têm que estar em sujeição aos pensamentos. Primeiro você pensa, depois você sente. E pensamentos e sentimentos combinados constituem caráter moral. Então primeiro você pensa, depois você sente. Quando você pensa e você sente, normalmente os sentimentos são levados sobre o domínio do pensamento. Por isso a importância de o pensamento, a razão, sempre consultar a coisa certa. Tá? Então você tem essa capacidade, por exemplo, o apetite. O que é o apetite? É a capacidade sentimental de sentir o desejo por comer ou beber algo. Simples assim. Tem algum problema nisso? Não. Já pensou se Deus não desse para nós essa capacidade? Você chega diante de uma mesa linda, com frutas, com castanhas, com cereais, e você não sentir desejo de comer? Porque é o apetite que dá esse sentimento, esse desejo de comer algo. Desde quando no caso de Adão, por exemplo, né? Quando dava fome, o que ele consultava? A memória. E o que dizia na memória? O que ele tinha que comer, o que Deus tinha dito que ele tinha que comer. E ele comia o que Deus disse que ele tinha que comer. Então o que acontecia com o apetite? Ele estava em conformidade, sujeito, dominado pela razão. Então não tem problema nenhum no apetite, desde quando ele esteja dominado por uma razão santificada, por uma consciência esclarecida. Que era o caso de Adão e Eva antes do pecado. A natureza humana, ela funcionava dessa forma. A mesma coisa com a paixão.
A paixão é aquela capacidade sentimental de você se apegar a algo ou alguém. Você pode se apegar tanto a uma pessoa, seu filho, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus pais. E também se apegar a alguma coisa. Gostar daquela região. Eu penso que Adão gostava do Éden. Era um local bacana que Deus tinha feito para ele. Estava tudo em harmonia, né? Nenhum animal servia de pasto a outro animal. Era tudo em conformidade com as leis físicas, leis morais, leis da constituição do universo. Estava tudo em harmonia. Então eu penso que Adão também gostava, se apegava àquele ambiente. Mas não se apegava ao extremo. Não se apegava ao extremo. Por exemplo, se ele sentisse o desejo sexual por sua esposa e o momento não fosse apropriado, a razão consultava a orientação e ele controlava os seus sentimentos. Ele não ia para o banheiro se satisfazer sozinho ou coisa assim. No ato conjugal, ele não usava outros órgãos criados para excretar ou fazer outra coisa. Ele usava simplesmente os órgãos que Deus criou para a relação sexual, matrimonial. Por quê? Porque ele consultava a razão. E a razão dizia, não, esse órgão foi feito para outra finalidade. Não para isso aqui. E assim, o ser humano estava perfeito e perfeitamente andando de acordo com a vontade de Deus. Tudo estava em perfeita ordem. Até que uma terça-feira, como diz um pastor amigo meu, a nossa mãe Eva foi fazer um passeio distante do seu esposo. E aí então ela ouviu uma outra voz, diferente daquela voz que vinha passear no jardim do Éden na viração do dia. Ela chegou perto da árvore que não deveria chegar, descuidadamente. Por isso que a Bíblia diz em Daniel capítulo 8, 25, que a besta vai enganar aqueles que vivem uma vida despreocupadamente. E Eva estava ali despreocupadamente andando pelo jardim quando se viu diante daquela árvore e ouviu uma outra voz. A voz dizia para ela: é assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, aquela voz estava acessando o pensamento de Eva. Então aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você toca, isso vai para o seu pensamento e muitas vezes influencia o seu sentimento. Às vezes você ouve uma melodia de uma música e a música não diz nada, nenhuma palavra, e você pode ficar animado ou ficar triste. Ou seja, primeiro você pensou sobre a música, logo depois a música influenciou o seu sentimento. Então, a serpente foi ao pensamento de Eva primariamente. Não tem como ir direto ao sentimento. Primeiro você vê e pensa. Você ouve e pensa. Depois você sente. Então, primeiro a serpente tinha que ir atacar Eva no pensamento. E aí então, logo a razão de Eva consultou a memória. E a memória de Eva estava o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia diferente do que a serpente dizia. A palavra dizia: nós podemos comer de toda árvore, menos dessa. Era algo diferente. Só que infelizmente Eva acrescentou algo ao que Deus tinha dito. E Satanás viu ali uma pequena brecha de dúvida. E ele então continuou no seu intento.
E o que ele fez? Ele viu que o pensamento de Eva estava consultando a palavra de Deus. Agora ele tinha que partir para o sentimento de Eva. Ele então decide de maneira racional fazer com que Eva desejasse ser como Deus. E para isso ele aciona também, além do desejo, a paixão, ele aciona o apetite. Ele pega uma fruta que é agradável aos olhos e desejável. Apetite e paixões. Agradável aos olhos, parece que era boa para se comer, apetite, e era desejável, paixão, para dar entendimento. Satanás, então, ele foi na razão, não conseguiu, mas aí então ele parte para o apetite e para a paixão. E eu posso pensar, não estou dizendo que talvez foi isso exatamente que aconteceu, mas vamos pensar nas capacidades mentais e sentimentais de Eva agindo diante da tentação. Porque é isso que acontece conosco. O que acontecia com Eva, acontece conosco. Vamos pensar nessa capacidade de Eva, nas capacidades mentais de Eva entrando em ação. Satanás, então, diz primeiro que não era para comer de nenhuma árvore. Eva rebate, a razão de Eva consulta a palavra do Senhor, e aí responde, está escrito, né, como Jesus respondeu, acrescentou algo, Satanás viu a brecha, pegou o fruto, mordeu, diz a inspiração, não morreu, mostrou para ela, disse que ia ficar mais inteligente. E aí você pode ver então a razão pensando: Deus diz para não comer. E Deus tem sido bom conosco até hoje. Deus nos deu esse jardim, deu a possibilidade de nós comermos todas as frutas. E Ele diz que se nós comermos, nós morreríamos. E aí o apetite de Eva entra em ação. Não, mas o fruto é bonito. E é gostoso, aparentemente. A serpente comeu e não morreu. E se Deus estiver nos testando, para saber se somos ousados, para nós passarmos de uma esfera inferior para uma esfera superior? Porque de fato, todo filho quer ser igual ao pai, né? E aí, pensa na paixão clamando, né? Você vai ser igual a Deus. Você já pensou o que pode ser isso? E a paixão clamando por satisfação a Eva. O apetite clamando por satisfação. A razão consultando a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo pensando no que pode acontecer se o apetite e a paixão for santificados. A consciência de Eva gritava: sai daí, não fique aí nem um minuto a mais. Esse é o anjo caído, ele está tentando te enganar. Mas a razão consultava também a paixão e o apetite. Não, mas essa serpente, ela fala de maneira tão agradável. Ela é linda, é inofensiva. E pensando bem, animais não falam, ela comeu e está falando. Logo, a consciência de Eva foi abafada. A razão consultou e deu mais atenção ao que o apetite e a paixão dizia. E infelizmente, a vontade de Eva se corrompeu ao juízo escolher obedecer uma outra voz e desconfiar do seu Criador. Quando isso acontece, quando Eva decide praticar aquele ato, imediatamente
a vontade de Eva se corrompeu. Aquele poder que governa a alma não mais governava Eva. E agora o apetite e a paixão, ele gritava a consciência de Eva. Ele gritava a razão de Eva, por satisfação. A glória de Deus que havia em Eva, o caráter de Deus que havia em Eva, ele foi retirado. Aquele poder que governa a alma. E infelizmente o ser humano destituído desse poder, ele está entregue às suas próprias paixões e apetites. E diz a revelação, Eva se tornou o maior instrumento nas mãos de Satanás para fazer seu esposo pecar. E foi isso que aconteceu. O casal foi expulso do jardim por satisfazerem seus apetites e paixões, por desconfiarem da palavra. E logo depois disso você vê que os apetites e paixões dos seres humanos foram cada vez mais fortalecidos por dar rédea solta a ele. Passava um animal correndo, a consciência gritava, não mata, é um animal, foi criado por Deus para você cuidar. Deus ainda não deu a liberdade para você matar. Gênesis 3,18 diz para você só comer a erva do campo, além do que Deus deu em Gênesis 1,29. Ainda não aconteceu, estou falando antes do dilúvio, ainda não aconteceu de Deus permitir nós comermos carne. Então não coma os animais. Mas o apetite clamava por satisfação. Com sal e limão, na brasa talvez fique bom. E ele clamava por satisfação. E o ser humano destituído da glória de Deus, da força da vontade, com a vontade corrompida, dava rédea solta aos seus apetites e paixões, e quanto mais eles davam rédea solta, mais praticava aquilo que o apetite e paixão clamava por satisfação, que estava em desacordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra, mais o apetite se fortalecia. A mesma coisa acontecia com a paixão. A paixão olhava umas filhas dos homens passar. A Bíblia diz que os filhos de Deus, ao olharem as filhas dos homens e verem que eram formosas, eles preferiram as filhas dos homens do que as filhas de Deus. Será que as filhas de Deus não eram bonitas? Será que não? Lógico que era. Mas o que a Bíblia diz que eles viram nas filhas dos homens? As formas. Elas eram formosas. Para que eles pudessem ver que elas eram formosas, elas tinham que estar vestidas de forma com que o homem olhasse e visse as formas. E ao homem ver as formas das mulheres, as suas curvas, de formas muito bem detalhadas, isso despertava uma paixão, uma outra paixão, não aquela que vem do alto, mas de acordo com Tiago, capítulo 3, verso 15, se você quiser anotar para ler, fique à vontade, é bom fazer como os bereanos. Tiago 1, verso 15, 3, verso 15, diz que essa paixão é uma paixão que vem de uma sabedoria que não do alto, mas sim uma sabedoria animalesca, diabólica e corrompida. Por que animalesca? Porque os animais agem por instinto. Eles não raciocinam, eles não têm uma razão que consulta a palavra de Deus. Simplesmente eles sentem o desejo e o desejo não consulta nada. Eles agem por instinto. É a paixão dos animais, o desejo dos animais. Eles sentem um cheiro de um hormônio que a fêmea libera e eles ficam descontrolados. Fazem relação até com as mães, de forma pública. É disso que Tiago está falando. De um tipo de paixão que não consulta a razão. Que não consulta a palavra de Deus, que age por instinto. Bateu, levou. Isso é um outro tipo de paixão, uma paixão que gera ira.
A ira é um tipo de paixão, mas é aquela paixão animalesca, diabólica, corrompida, que não consulta a palavra de Deus, não é santificada pelo Espírito e não está sob o domínio do Espírito de Cristo. Desse tipo de paixão, Paulo fala para a gente, fugir dela, das paixões da mocidade. Fugir desse tipo de paixão. Mas como isso pode acontecer se o ser humano está escravo das suas paixões, dos seus apetites? O bem que ele quer fazer, não faz, mas o mal que ele não quer fazer, acaba fazendo. Como resolver esse problema? Será que Deus consegue resolver esse problema? Amém? Que fermento Deus precisa pôr na farinha para resolver esse problema? Espírito Santo, quem dá mais? Espírito Santo, o que mais que precisa resolver esse problema da farinha? Como Deus resolve o problema da farinha? Quais as ferramentas? O sangue de Jesus, a irmã. O Evangelho, a irmã tocou num assunto interessante, o Evangelho, né? O Evangelho que é comunicado a outras pessoas. Mas esse Evangelho é o Evangelho do quê? Quais as características desse Evangelho? Quem dá mais? O irmão já falou, Espírito Santo, o Evangelho, o que mais? Quais são as ferramentas, qual é o fermento que Deus coloca na farinha que resolve o problema? A palavra de Deus? Também o amor, olha que interessante, o amor não é um sentimento, viu, irmão? Não é uma capacidade sentimental. Amor não é capacidade sentimental. Amor é dom, tá? O amor é dom. Deus dá, não é uma capacidade inerente, é uma capacidade totalmente inerente ao ser humano. Ele não tem essa capacidade depois da corrupção. É algo que Romanos 5, verso 5 diz que o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor. Né? Então nós vamos entender tudo isso. Quem dá mais? Tem mais alguma ferramenta que Deus deu para nós? Oi? Obediência. A obediência é mediante a fé. Paulo fala isso em Romanos, né? Obediência é mediante a fé. Romanos 1, verso 6, se eu não me engano. Tudo isso que vocês falaram faz parte, mas tudo isso está dentro de uma palavra só na Bíblia. Tem uma palavra que define tudo isso. Misericórdia. O irmão falou aqui, ó, graça. O fermento colocado na farinha é a graça. A graça poderosa, a graça transformadora, a graça regeneradora, a graça salvadora, a graça graciosa. Depois que eu entendi a graça de Deus, eu não me envergonho desse Evangelho. Porque o Evangelho da graça é o poder de Deus na vida daquele que crê. O Evangelho ele é tão poderoso que ele resolve qualquer problema do ser humano. Por mais que nós estamos ainda no corpo do pecado, por meio do Evangelho da graça nós temos, mediante a fé em Cristo, a capacidade de escolher servir a Deus. Escolher fazer novamente a vontade de Deus e sermos capacitados para isso. Vamos entender como a graça atua no coração? Para nós glorificarmos mais a Deus, nosso corpo.
Olha só como a graça atua nessas faculdades mentais. Olha como a graça opera. Porque a graça opera de graça em graça e de glória em glória, né? Ela vai operando, vai operando. Olha como a graça opera. A Bíblia diz que com amor eterno, Deus... Com amor eterno, Deus nos atraiu. E a sua benignidade nos constrange. Quando éramos ainda inimigos de Deus, distante, a Bíblia diz que com esse amor Deus nos atrai. E é interessante que às vezes Deus usa pessoas para orar por nós, por pedir perdão pelos nossos pecados. E assim o Espírito Santo tem a liberdade de desobstruir nossa consciência. Olha que maravilhosa graça. É só por meio da graça que o Espírito Santo tem a capacidade de atuar na nossa mente. E impressionar novamente uma consciência cauterizada, uma consciência obstruída, né? Que não ouve mais a voz do Espírito Santo. É só por meio da graça de Deus que o Espírito Santo pode fazer essa obra nas nossas vidas. E a consciência, ela vai sendo esclarecida, né? Ela vai sendo esclarecida. E aí esse amor nos atrai de tal maneira que Deus usa também às vezes pessoas para nos dar uma palavra, para falar a nós a palavra de Deus. Por quê? A fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Às vezes nós não temos, quando éramos, estou falando daquele homem de Romanos 7, escravo do pecado, que estava distante, que nem conhecia a lei escrita, só era condenado pela consciência, nem conhecia a lei escrita. E esse homem então, a consciência dele começa a ser esclarecida pela lei, pela palavra de Deus. A palavra é falada ao coração, Deus vai falando essa palavra ao coração humano, essa palavra ela vai orientando, vai dando discernimento, e de repente o homem percebe algo que ele não percebia antes de ter contato com a palavra de Deus. Ele percebe que ele é um pecador, miserável, e que o bem que ele quer fazer ele não consegue. Isso a gente só entende mais plenamente quando nós lemos a palavra e vemos um padrão de justiça inalcançável pelo ser humano pecador. Aí você entende que precisa do fermento da graça no coração. Quando a mente é iluminada, e é isso que Paulo fala, quando eu me deparo com a lei diz o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho poder para fazer. A minha consciência foi esclarecida pela lei, pela orientação da palavra, eu consulto a palavra do Senhor, mas em mim mesmo não há algo que eu tenha a capacidade de resolver o problema. E aí, ao se deparar com isso, a mente, quando se encontra com a palavra de Deus, vê que Deus exige algo que ele não tem a capacidade de oferecer, aí ele clama como Paulo clamou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos ver a solução de Deus para nós nesta manhã. Romanos capítulo 8, verso 3. Lembrando que a Bíblia só é dividida em capítulos para facilitar, mas Romanos, ele não tem essas divisões de capítulo. O que está falando no capítulo 8 é simplesmente uma continuação do capítulo 7. Romanos 8, verso 3 em diante, diz que: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado,
E qual era o propósito disso? Era a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que Deus estava aqui em Cristo fazendo? Nos reconciliando. A Bíblia diz que aqui, no verso 3, a carne estava enferma, doente, enferma. Lembra de Isaías 53? Que diz que Deus levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Não, perdão, toda a nossa dor e enfermidades. Deus está falando de doença ali? O contexto todo não é doença que Deus está falando. O contexto todo de Isaías 53, Deus está falando de restauração do ser humano, de salvação, de pecado e suas consequências. A dor é a consequência da doença. Se eu tirar a dor, eu estou sarado? Não necessariamente. Mas se eu tirar a doença, a dor vai embora? Vai embora. O que Isaías está dizendo ali é o seguinte: eu tenho que resolver, Deus está dizendo por meio de Isaías, eu tenho que resolver um problema interno que causa dor em vocês. E Romanos 8, verso 3 resolve esse problema. A graça de Deus resolve esse problema. A carne estava enferma pelo pecado. Mas os nossos pensamentos e sentimentos podem ser novamente levados cativos, dominados pelo Espírito de Cristo. E isso é o poder do Evangelho. É por isso que Paulo pede, Deus só pede algo para nós que Ele nos dá o poder para fazer. Por meio de Paulo, Deus pede: renoveis os vossos pensamentos, não vos conformeis com este século, mas renove a vossa mente. Por meio de Paulo, Deus pede que haja em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Em algumas traduções diz as mesmas atitudes que havia em Cristo Jesus. Porque pensamentos e sentimentos juntos constituem o caráter moral, e o caráter moral é revelado através de atitudes. Nem que seja um olhar, mas é uma atitude que revela o caráter moral, aquilo que está dentro. E aqui em Romanos nós vemos a solução de Deus, o Evangelho da graça é a solução de Deus para o problema do ser humano. Eu queria ler mais um texto para nós irmos aos finalmente, que está em 2 Timóteo, capítulo 2. Verso 22, perdão. 2 Timóteo 2, verso 22. Eu já estou encerrando. Nós vamos ler o 22 em diante, até o verso 8 do capítulo 3. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça. O que é justiça? Obediência à lei. A fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas, foi o que aconteceu com Eva, ela se tornou insensata após comer o fruto. E absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, olha esse verso, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Agora o 26 é o cerne, mas também o retorno à sensatez, livrando dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirdes a sua vontade. Vamos meditar um pouco até aqui.
Olha só o que Paulo está querendo dizer. Ao ser humano pecar, o apetite e paixão começou a dominar a razão deles. Eles eram agora direcionados por impulso, eles eram insensatos, irracionais praticamente. Não era irracional porque tinha a capacidade de raciocinar, mas a vontade estava corrompida, não tinha poder para dominar o apetite e a paixão. Agora, mediante o Evangelho, Paulo está dizendo que Deus, mediante o Espírito, nos torna sensatos novamente. Ele diz que nós esperamos nos tornar sensatos novamente. Nós oramos por isso, nós clamamos por isso, nós pedimos isso a Deus, para cumprir então a vontade de Deus. Porque o ser humano, agora, a única coisa que ele pode fazer é escolher fazer a vontade de Deus. Ele não tem mais poder para fazer. Então o que ele tem que fazer? Entregar como sacrifício vivo a Deus o quê? A vontade. A vontade dele que é corrupta, ele tem que entregar no altar do sacrifício, para que Deus opere nele o querer efetuar da vontade dele, de Deus. É assim que a graça atua na mente humana. Quando você se entrega sem reservas, Deus tem poder e autoridade para fazer na sua vida a vontade dele. E é por isso que ele diz: eis que farei nova aliança com a casa de Israel, e lhes escreverei na mente os meus mandamentos, e farei com que obedeçam os meus mandamentos. É isso que ele quer operar em nós, a sua vontade, a vontade dele nas nossas vidas. E é isso que ele está dizendo aqui, que o Evangelho faz conosco, né? Diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias virão tempos difíceis, os homens serão amantes dos prazeres e das paixões, darão rédea solta a isso, mas nós não. Nós não. Verso 6, pois entre estes, verso 6 do capítulo 3, entre estes se encontram aqueles que se penetram sorrateiramente nas casas das mulherinhas que são sobrecarregadas de pecados, ou seja, dão rédea solta às paixões, conduzida por várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, pessoas que aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Isso é interessante, profundo. Do mesmo modo que aconteceu com Janes e Jambres, resistiram a Moisés, ou seja, estava no meio do povo, escutava a voz de Deus, seguia as orientações, mas resistiam à palavra de Deus. A consciência gritava, mas eles resistiam, amortizando a consciência, abafando a consciência. Repóbreos quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com eles. Irmãos, a graça de Deus opera em nós salvadora. Com amor eterno Deus nos amou e nos atrai. O Espírito Santo santifica e desobstrui nossa consciência. Nós guardamos na memória a palavra do Senhor. Nós entregamos como sacrifício vivo a nossa vontade corrompida a Ele. Ele começa a operar em nós a vontade dEle. A nossa razão, ela é santificada consultando a palavra na memória. A razão domina sobre os apetites e paixões pervertidos. E assim, somente assim, nós vivemos a vida da fé, nós somos transformados de graça em graça e de glória em glória, até atingirmos a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Essa é a preciosa graça de Deus. Nós vamos cantar um hino nesse momento, o hino 208, a graça excelsa, porque ela é excelsa, ela excede a tudo, inclusive ao nosso pecado, porque aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Se a graça fosse algo que simplesmente pagasse a culpa do nosso pecado, aonde o pecado abundou, a graça precisava somente abundar. Mas a graça, ela superabunda, por quê? Porque ela precisa resolver não só a dor do nosso pecado, ela precisa resolver o problema do pecado.
ela precisa resolver a nossa insensatez, ela precisa novamente levar cativos nossos pensamentos e sentimentos ao domínio do Espírito de Cristo. E é isso que a graça faz, se nos deixarmos ser atraídos e entregarmos nossa vontade a Deus. Vamos cantar sobre essa graça excelsa? Convido a todos que puderem a se colocar em pé neste momento, para louvarmos a Deus. 208, irmão. Vou colocar aqui meu máscara. Amém? Eu convido a congregação, aqueles que puderem se colocarem de joelhos para termos uma palavra de oração. Ó Deus eterno, louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, nosso Deus também, Pai e Espírito Santo, porque com amor eterno o Senhor nos atrai, com benignidade o Senhor nos constrange, e com a tua verdade, ó Pai, o Senhor nos liberta. Obrigado, Senhor Jesus, porque concedeu a nós a tua graça, graça maravilhosa que apaga os nossos pecados, que os lança nas profundezas do oceano, que tira a dor que o pecado causa em nós, mas também nos liberta do poder do pecado. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua graça, mediante o Espírito, santifica a nossa consciência, esclarece a nossa consciência. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá novamente a oportunidade de escolher te servir. Isso é misericórdia, uma nova oportunidade de escolher fazer o certo, fazer a tua vontade. Senhor Jesus, nesta manhã estamos aqui de joelhos, entregando no teu altar a nossa vontade corrompida, a nossa vontade miserável,
para fazermos a tua vontade. Opera em nós, Senhor, a tua vontade. Senhor Jesus, ajude-nos, ó Pai, a não perdermos, o costume de lermos, de buscarmos a Tua Palavra, de nos alimentar da Tua Palavra, que o Senhor encrave, entronize ela no nosso coração, para que a nossa razão, santificada por Seu Espírito, também santificada por Tua Palavra, tenha algo seguro para consultar, Pai. Com a Tua vontade, ó Deus, leve cativo o nosso juízo, para que ele possa ter novamente, ó Deus, a capacidade de dominar sobre os nossos apetites e paixões corrompidos. Que o Senhor santifique os nossos apetites e as nossas paixões, que ao comermos, ao bebermos, consultemos a sua orientação, que ao procurarmos satisfazer as nossas paixões, que elas sejam paixões dominadas pela Tua Palavra e santificadas pela orientação que o Senhor nos dá através das impressões do Espírito e também da Tua Palavra revelada escrita. Nas Tuas mãos nos entregamos, para que o Senhor continue a obra que já começou, e que naquele dia, até aquele dia, essa obra seja completa, para estarmos de pé diante do Senhor, quando vir nas nuvens dos céus. Nas Tuas mãos nos entregamos mais uma vez, e é em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.